escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, irmãos. Mais um domingo, nós estamos agora para estudar a Palavra de Deus na Escola Dominical pela Igreja Presbiteriana de Jaú. Nós estamos estudando na classe Adultos 2 sobre a batalha espiritual contínua. São estudos importantes que nós temos que prestar atenção porque tem a ver com o nosso dia a dia, principalmente na observação de outras igrejas que pregam um evangelho diferente daquele que a palavra de Deus apresenta. Aquilo que deveria ser o foco da palavra de Deus, na exposição do evangelho, que a proclamação do evangelho é substituída por outros tipos de apresentações como se fosse um espetáculo. Vamos curvar nossas cabeças em oração. Bondoso Deus, amado Pai, estamos mais uma vez na Tua presença, porque o Senhor é o nosso único Deus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos dá instrução através do Teu Espírito Santo e que esse Espírito venha aclarar as nossas mentes para entendermos o recado que o Senhor tem para nos dar através da mensagem da Tua Palavra. Que se fale aqui somente aquilo que for ordenado pelo Teu Espírito, que é o que pedimos e agradecemos, e que nos dê enchimento da Tua Palavra, da Tua sabedoria, ó Pai. Por Cristo Jesus. Amém. Nós, então, vamos estudar hoje sobre a batalha espiritual e a proclamação. Nós já temos visto um pouco sobre possessões demoníacas, sobre a ação dos demônios, temos visto sobre os movimentos espirituais, o movimento espiritual que se faz hoje através de certas igrejas chamadas evangélicas também, e que colocam diferentes aspectos na pregação de doutrinas a respeito desse problema de demonismo, de possessão demoníaca. Então nós estamos tentando trazer à luz da palavra de Deus aquilo que é o real que a Bíblia nos apresenta. Nós temos muitas coisas em comuns que nós aceitamos também através mesmo que esses movimentos fazem, mas outras nós não podemos concordar por concordar somente com a palavra de Deus. Então é nesse sentido que nós vamos continuar o estudo sobre a batalha espiritual e a proclamação. Vamos abrir então nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 1, versículos de 12 a 39. Marcos 1, de 12 a 39. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de Jesus ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Nesse caminho, Jesus encontrou alguns a quem ele chamou para serem seus discípulos. Então, versículo 16, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam as redes no mar porque eram pescadores. Disse Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram.
pouco adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo chamou, deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse ali, na sinagoga, um homem possesso de espírito imundo, e o qual bradou: Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com que autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles desobedecem? Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por todas as circunvizinhanças da Galiléia. Saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão, Pedro e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, e passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, e não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado à alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Procuraram-no diligentemente Simão e os demais que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhes disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles, expelindo os demônios. Esse é um texto muito importante da palavra de Deus que mostra o que Jesus estava fazendo. Eu vim para pregar o Evangelho. Essa foi a resposta de Jesus. Para isso que ele veio. Eu vim para pregar as boas novas, que foi anunciado já pelos anjos, que as boas novas estavam chegando. Todos ficam intrigados com aquilo que não se pode explicar racionalmente. Essas coisas chamam a atenção e despertam a nossa curiosidade. O mesmo acontece quando se fala em possessão demoníaca. Não é sem motivo que muitos cultos evangélicos, entre aspas, são dominados por exorcismos, enquanto a pregação da Bíblia é deixada de lado. Esses cultos transformam em espetáculos e os templos ficam cheios, lotados. Além disso, campanhas e sessões são criadas com o objetivo de destruir as obras de Satanás. No Brasil, a chamada Marcha para Jesus foram criadas com o objetivo de destruir os demônios territoriais, porque assim acreditam alguns crentes, da cidade. Assim ganhar as cidades para Jesus por meio de afirmações durante toda a caminhada. A gente entende o propósito do coração dessas pessoas, mas temos que entender que eles deveriam também procurar
fazer o que Jesus fazia, que era a pregação do Evangelho, e não viver para tratar com demônios. Às vezes, um culto dessas igrejas são mais importantes os demônios do que a pessoa de Jesus. Apesar de usarem versículos para essas práticas, na maioria das vezes, são versículos isolados e fora do seu contexto. Afinal, o que a Bíblia tem a dizer sobre possessões demoníacas? Quais as práticas usadas por Jesus e os apóstolos para que o reino de Deus avançasse? Qual a tarefa da igreja hoje no combate às obras de Satanás? É o que veremos. Nossa lição está distribuída em 3 tópicos: a autoridade e a missão do rei, subdividida em Jesus e os espíritos malignos, e depois Jesus e a pregação. Uma segunda parte, que é a solução para Corinto, a igreja de Corinto, a cidade de Corinto. E a terceira parte, possessões demoníacas, hoje, depois da conclusão e aplicação. Então, autoridade e a missão do rei. Marcos pode trazer, o Evangelho de Marcos que nós lemos, pode trazer alguns esclarecimentos, provavelmente às pessoas desses assuntos. Os destinatários eram provavelmente romanos convertidos que sofriam com perseguições por causa da sua fé. O imperador de Roma lançava muitos desses crentes para serem mortos em arenas por soldados. E assim, o Evangelho de Marcos tem o propósito de mostrar que Jesus era o rei prometido, maior do que o próprio imperador romano. Jesus foi precedido também por um arauto, da mesma forma que os reis eram anunciados quando se aproximavam de alguma cidade. O arauto de Jesus foi João Batista, como o próprio livro de Marcos aqui fala do capítulo 1, de 1 a 8, que ele veio para aplainar o terreno para que Jesus chegasse. Voz do que clama no deserto. O Espírito Santo ter descido sobre a forma de pomba sobre Jesus mostrava que ele era o ungido do Senhor, conforme a profecia de Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. A voz do Pai confirmava também a divindade e o poder de Jesus. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, como aconteceu no batismo de Jesus. A maneira como Marcos descreve esses eventos mostra que Jesus vinha com autoridade recebida do próprio Deus, do próprio Pai. Então, primeira subdivisão dessa autoridade e missão do rei: Jesus e os espíritos imundos. Levado ao deserto pelo Espírito Santo, foi Jesus tentado por Satanás, seu inimigo. E o nome de Satanás é também adversário. Ele era adversário, inimigo de Jesus. E nesse momento que a derrota de Satanás começa. Nós lembramos que em capítulo 1 de Gênesis, capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, o proto-evangelho diz que Cristo viria para esmagar a cabeça da serpente, mas esta também lhe morderia o calcanhar. Aconteceu levando Cristo à cruz, mas ali ele foi esmagado a cabeça da serpente. E aí começou a derrota de Satanás. Satanás já está derrotado. Ele simplesmente está apavorando os crentes e as nações, porque a finalidade dele é atrapalhar o ministério de Jesus, que Jesus tinha, e também o ministério que nós temos hoje, como crentes. Então, o próprio nome Satanás quer dizer adversário, e é isso que ele tenta fazer. Então, Jesus, mais à frente, vai dizer que o valente já estava amarrado. Em Mateus 12, 29, ele fala, quando falam que ele estava pregando sobre Beelzebul, ele fala,
Como que uma casa, uma família dividida, ela se desfaz. E que o modo de atacar, invadir uma casa, era amarrar o valente e saquear a casa. Isso ele já havia feito com Satanás. Então Satanás não está solto hoje, assim, solto para fazer o seu bel prazer, aquilo que ele é a sua vontade, não. A vontade de Deus sempre vai prevalecer, embora ele esteja solto por um tempo até a segunda vinda de Cristo, para que então ele seja encerrado no seu devido lugar, que é o inferno. Então o valente já estava amarrado. E isso era a prova de que o reino de Deus já tinha chegado. Aqui em Mateus 12, 28, fala sobre isso. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saquear a casa. Então Jesus está dizendo aqui o que é importante, que se ele não expulsava por Satanás, expulsava pelo Espírito Santo, então o reino de Deus já era chegado. É isso que ele começa a pregar. O tempo do príncipe desse mundo estava esgotado e o reinado de Cristo já havia iniciado. É isso que Jesus estava dizendo ao afirmar que o tempo do príncipe desse mundo já estava cumprido e o reino de Deus já tinha chegado. Marcos 1,15 também fala sobre isso, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Essa era a pregação de Jesus, como também foi a pregação de João Batista, que falava: arrependei-vos dos seus pecados e credes, arrependei-vos dos pecados, arrependei-vos. E batizava a todos. Então, quando Jesus começou a pregar, ele enviou os seus demônios, os seus soldados, outros demônios, para atrapalhar o ministério de Jesus. Não demorou muito para ele começar a fazer isso. Eles sabiam que estavam sendo derrotados e também reconheciam quem era Jesus. Em Marcos 1,24, eles falam, Jesus está expulsando o demônio, e o demônio procura Jesus. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, Jesus tinha essa finalidade de pregar o Evangelho. E na pregação, muitos demônios vinham procurar a Jesus e Jesus mandava calar e os expulsava daquelas pessoas. E eles sabiam que o seu fim está próximo. Muitas possessões aconteceram, além da registrada em Marcos, capítulo 1, bem como muitas curas também. O texto sagrado mostra que Jesus tinha autoridade para anunciar o Evangelho, autoridade sobre os espíritos malignos e autoridade sobre a vida humana. Isso chamou a atenção de muita gente e não demorou para uma multidão ir ao seu encontro. E Jesus curou e expulsou muitos demônios naquele lugar, Cafarnaum. Em Marcos 1, 32 a 34, fala sobre isso. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta. Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, e também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. A busca por Jesus aumentava a cada vez mais. Então, em Marcos de 1, 35 a 37, os discípulos vieram procurá-lo e falaram que tinha muita gente esperando por ele. Ele falou: vamos para outro lugar. A procura de Jesus era uma coisa impressionante, e tanto as curas quanto as expulsões demoníacas mostravam que Jesus era rei e o seu reinado havia começado. Essa era uma demonstração visível de autoridade de Jesus. Naqueles tempos não tinham muitas expulsões de demônios, possessões. O Velho Testamento fala a respeito só de uma possível possessão, que foi o caso do rei Saul,
em 1 Samuel 16,14. Mas fora isso, só quando Cristo veio é que aconteceram tantas expulsões de possessões demoníacas. Em Atos também não é possível encontrar alguém que tivesse a mesma autoridade de Jesus para repreender demônios, mas sempre agiam em nome de Jesus, pelo sangue em nome de Jesus. A primeira vez que isso acontece é com Pedro e os apóstolos em Jerusalém, em Atos 5,16, quando eles tiveram que expulsar demônios, e também com Filipe em Samaria, em Atos 8,7, no qual aquela cidade ficou muito feliz com o ministério de Filipe. E por fim, Paulo entre os gentios, em Atos 16,18, como lá em Atenas, e também 19,12. A propósito de Atos, o propósito de Atos era mostrar que o reino de Deus estava chegando até os confins da terra, como afirmou Jesus em Atos 1,8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Judéia, em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Outra questão que chama a atenção é que Jesus não dava oportunidade para os demônios falarem. Jesus mandava que se calassem. Em Marcos 1, 25 e 34 ele faz isso. E é estranho, portanto, que crentes hoje conversam com os demônios, perguntando seu nome, atividades, etc. E ainda brincam na televisão, falando, dando tapas e outras coisas mais. Isso não é bíblico. Além disso, o fato de nas cartas não haver, as cartas, epístolas, não haver sobre expulsões demoníacas, é um manual específico como se fazia em Atos, mostra que essa não era uma prática comum da igreja primitiva. Não quer dizer que não haviam na igreja primitiva problemas de possessões. Não quer dizer que isso não era possível acontecer, inclusive hoje em dia acontece sim, mas a igreja cristã precisa ficar atenta para não ser enganada por falsas possessões. Isso não é algo que a igreja deva buscar como foco da batalha espiritual. Afinal, a derrota de Satanás já foi decretada e o reino de Cristo está sendo proclamado até os confins da terra, e Satanás não pode enganar as nações. A segunda parte desse primeiro tópico é Jesus e a pregação. Então, o que veio fazer Jesus? Existem mais algumas lições que poderiam ser tiradas do texto sobre o assunto desta lição. Uma olhada mais atenta para o texto mostra que, apesar de os milagres e expulsões demoníacas serem sinais do seu reinado, esse não era o foco do ministério de Jesus. Jesus não procurava pessoas endemoniadas, mas os próprios demônios iam até Jesus. O principal foco do ministério de Jesus era a pregação. Ele fala, para isso eu vim, a pregação do Evangelho. E era assim que ele estabelecia seu reinado. O reino de Deus avança a partir do momento em que pessoas são convertidas a Cristo. Por isso a mensagem de Jesus é arrependei-vos e credes no Evangelho, como em Marcos 1,15. A mensagem de João Batista também é de arrependimento e proclamava a vinda de Cristo. Ao ir à sinagoga, o propósito de Jesus era anunciar o Evangelho. No primeiro sábado em que ele esteve em Cafarnaum, Jesus foi à sinagoga para ensinar, no versículo 21. Sua primeira demonstração de autoridade foi em sua pregação, deixando seus ouvintes maravilhados com a sua doutrina. E o versículo 38, entretanto, traz ainda mais esclarecimentos sobre o ministério de Jesus. Enquanto a multidão procurava Jesus,
por causa das curas e expulsões demoníacas, Jesus desejava se retirar daquele lugar para ir às cidades vizinhas, porque ele diz que para isso ele tinha vindo. Ele tinha curado muitos doentes, ele não queria mais continuar curando os doentes, os possessos naquela cidade. Ele tinha o propósito de pregar esse evangelho, que ali ele já havia pregado. Lá já conheciam o poder dele, ele tinha que fazer o seu ministério, porque teria só 3 anos. Ele tinha que percorrer toda Israel para proclamar o evangelho. E foi para isso que ele veio. Na carta que Paulo escreve aos Coríntios, é possível encontrar os mesmos ensinos que são vistos em Marcos e Marcos. Coríntios era uma cidade depravada, corrupta, idólatra e imoral. Chamar alguém de Coríntio era praticamente uma ofensa naquela época. A cidade era repleta de templos pagãos e cultos a Apolo, Atenas, Afrodite, Dionísio, Poseidon e Zeus. Cresciam religiões de mistério e cultos a Asclépios, Demétrio e Coré, bem como a outros deuses, e como em toda a cidade dominada pelos romanos, também havia culto ao imperador romano. Além disso, a cidade possuía muitas prostitutas cultuais dos cultos de Afrodite, chamada deusa do amor. É neste contexto também que Paulo então derrotou as ações demoníacas ali. Ele não o fez com campanhas de libertação, marchas evangélicas de cultos de exorcismo. Ao contrário, Paulo fez o mesmo que em Atenas, capítulo 17 de Atos, versículos 16 a 31. Pregou o evangelho, anunciando deuses desconhecidos que os atenienses tinham um altar para ele, mas não o conheciam como Deus. Logo no início da sua primeira carta aos Coríntios, Paulo apresenta a estratégia do uso daquela cidade. Havia muita gente que seguiam os filósofos e grandes oradores da época, e Paulo disse que ele não veio ali para pregar com palavras de sabedoria ou palavras muito rebuscadas. Ele não veio aquilo, ele veio para falar de Cristo e Cristo crucificado, veio para falar da cruz de Cristo, que era aquilo que ele pregava. Ele ainda diz, no capítulo 2, que anunciava somente a Deus e com sabedoria. E essas demonstrações de poder aconteciam mediante transformação dos corações das pessoas que ouviam o Evangelho. Então, à medida que ouviam o Evangelho, eles se convertiam, e esse era o propósito da pregação. Não eram expulsões demoníacas. Vamos lembrar que Romanos fala que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus, ouvindo o Evangelho e a palavra de Deus. Isso é que a fé vem. Isso é que vem a conversão. É assim que as pessoas mudam de vida, não expelindo só demônios, expelindo demônios, que também faz parte do Evangelho de Cristo, daquilo que ele veio fazer. Nós vemos então que os chamados, aqueles que foram chamados por Deus, não necessitam de sinais de sabedoria, pois a pregação de Cristo é suficiente para eles por ser o poder de Deus. O grande problema do movimento das batalhas espirituais e de muitos crentes é a falta de fé na própria Bíblia. É preciso que a igreja creia realmente na pregação do Evangelho, que a Bíblia é suficiente para a conversão, não através de cultos ou de sinais maravilhosos. A pregação do Evangelho, ela é maravilhosa, ela faz a transformação, ela faz o milagre. É preciso crer na Bíblia, que a palavra de Deus faz essa transformação e faz aquilo que Cristo nos mandou fazer aqui na terra, pregar o Evangelho a toda criatura. Então é preciso que a igreja creia nisso e que a palavra de Deus é tão eficaz como em Hebreus fala, capítulo 4,
versículo 12, que a palavra de Deus é eficaz a ponto de dividir alma e espírito, medula própria para a pregação do Evangelho. Também em 1 João 2, versículos de 12 a 14, fala sobre isso. Como são as possessões demoníacas hoje? Existe? Existe. Nada disso exclui, então, o fato de existirem possessões demoníacas ainda hoje, mas não se pode imaginar que essas possessões aconteçam com tanta frequência como nos dias de Jesus, ou como pregado pelos movimentos de batalha espiritual. É necessário a gente verificar, com muito cuidado, que se são possessões demoníacas verdadeiras ou doenças, às vezes, mentais, resultado até de substâncias consumidas, ou até mesmo de fingimento. Só então, por meio da oração e da leitura da palavra de Deus, devemos rogar ao Pai Celeste que traga libertação a essa pessoa possessa. Ao mesmo tempo, é preciso lembrar que em lugar nenhum da Bíblia há orientação para repreender demônios ou doenças. Nós lemos no livro de Judas que o arcanjo Miguel, quando contendia com Satanás pelo corpo de Moisés, falou: o Senhor te repreenda. A mesma coisa, a repreensão a Satanás só pode ser feita por intermédio de Jesus. Algo então do Evangelho que os evangelistas sempre apresentam é a admiração das pessoas, que as pessoas tinham ao ver que Jesus tinha autoridade que nenhum outro homem possuía. Só Cristo tem essa autoridade sobre o mundo físico e espiritual. Só Cristo. Os registros servem não como um modelo de como expulsar demônios ou práticas milagrosas, mas mostrar a grandeza e o poder de Cristo. A tarefa dada, então, à Igreja por Cristo é pregar o Evangelho em todo lugar. Em Mateus 28, 18 a 20, Cristo manda ir de pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando. O Evangelho é o que nós temos que fazer, sair e pregar só. Se alguma coisa acontece, nós temos a autoridade de Jesus, nós temos autoridade para fazer essa ação. Ninguém de nós deve ficar procurando essas ações. Se Deus quer que a gente faça alguma obra nesse sentido, Ele apresenta a obra e Ele nos motiva para fazer a obra dele, para fazer a obra que Ele pede que nós façamos. A tarefa, então, dada à Igreja é de pregar o Evangelho, e é somente por meio de uma conversão verdadeira, pela pregação do Evangelho, que as pessoas são transformadas em novas criaturas, e assim o Evangelho é expandido. É por meio do sangue de Cristo e da palavra, do testemunho da Igreja, que Satanás é derrotado. Olha o que diz Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Está falando sobre aqueles que tinham sido chamados à salvação. Então é isso. Nós temos então o conhecimento da palavra de Deus para entender que a verdadeira missão nossa aqui na Terra não é vir para expulsar demônios. Se acontecer de precisar, Deus agirá no seu momento através da vida de qualquer verdadeiro crente para fazer isso, mas depende dele, não depende de nós. E nós temos que aplicar essas verdades. Então, concluindo, tanto Jesus quanto os apóstolos enfrentaram as ações dos demônios e é preciso aprender com eles a agir corretamente na batalha em que a Igreja se encontra. Nos dois casos estudados, isso se fez pela pregação do Evangelho, e desse modo o reino de Deus foi expandido. A melhor maneira, portanto, da Igreja enfrentar e derrotar obras malignas não é procurando endemoniados,
fazer campanhas, marchas ou algo parecido, ou convidar as pessoas, venham que hoje vai haver milagres, expulsões de demônios. Nunca se faz isso. Cristo nunca mandou fazer isso, mas simplesmente pregar o reino de Deus. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que os possessos demoníacos as possessões demoníacas foram mais intensas nos dias de Jesus. E por quê? Quando ele pregou em Cafarnaum e naqueles lugares, tinha muitos pagãos, muitos que não eram cristãos, que não eram judeus, de outras cidades vizinhos, inclusive de nações como a Fenícia, como o Líbano, como a Síria, e que não tinham o conhecimento da palavra de Deus, não tinham o Velho Testamento para estudar. E por isso que às vezes teria tido muito mais possessões naquela época, mas foi também para mostrar a autoridade que Jesus teve. Teve não, tem. Então, uma aplicação para nós. Deus entregou uma tarefa para a igreja, que é anunciar a chegada do reino de Deus. E é assim que nós devemos nos envolver nessa grande batalha espiritual. Portanto, devemos rogar a Deus para que Ele levante cada vez mais pessoas dispostas a ir a lugares longínquos para anunciar as boas novas. Nós devemos orar pelos missionários que fazem essa tarefa de saída do seu conforto para lugares longínquos, levar a palavra de Deus, obedecendo ao ID de Jesus, e rogar por eles que hoje têm encontrado muitas dificuldades, mais ainda. Nós vemos aí igrejas sendo queimadas, pessoas, cristãos, sendo mortos em vários lugares da humanidade, do mundo de hoje. Então, Deus lhes dê ânimo e coragem para pregar o Evangelho. Onde quer que você esteja também, faça isso. Por fim, se você é um soldado de Cristo, pregue a palavra. Tão somente preguemos a palavra. Amém? Vamos curvar as cabeças em oração. Bondoso Deus, nós estamos mais uma vez na Tua presença, agradecidos pelo estudo da Tua palavra, agradecidos pelo ensino que nos dá sabedoria e compreensão, agradecidos porque nós não ficamos sem saber aquilo que a Tua palavra diz, quando o Teu Espírito nos ensina. E nós te agradecemos, Pai Santo, porque sabemos que essas mensagens não são para todas as pessoas, nem todos entendem desse jeito. Mas, ó Pai, te rogamos que abra a mente de todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, que ela seja realmente útil para que todos nós façamos a pregação do Teu Evangelho como única forma de proclamar o reino de Deus, e que o Senhor nos use de todas as maneiras para que isso nós possamos fazer. Em Cristo Jesus. Amém.